Vinde as palavras de Deus pela proteção divina sagrada, que traga saúde, paz, prosperidade e alegria, pelos poderes de Deus e da Virgem Maria, trazendo força, graça, poder e louvor, derramando os milagres de Deus pela visita do Senhor, pela vossa misericórdia e a vossa Santíssima Trindade. Ofereço estas preces por Senhor, daquela cruz, intenção de todos estes santos, que te cubra com o vosso manto para sempre. Amém, Jesus. Trazendo saúde, paz, prosperidade e luz. Que esta luz ilumine a tua inteligência, afirme a tua moradia e a todos que a ti pertencer pelos milagres de Deus e da Virgem Maria. Ofereço estas preces para o Senhor daquela cruz, intenção de todos estes santos que te cubram com o vosso É engraçado, eu acho que de alguma forma eu tinha uma liberdade, né? Se você for comparar com a vida das crianças urbanas, né? E principalmente hoje em dia, né? Que tem muita insegurança, né? Tá cada vez mais difícil você criar um filho, porque assim, não tem mais aquela coisa poética de Manuel de Barros, né? De sei lá de quem, que fala fala como se estivesse ainda na sua mais livre e feliz infância, né? Mas de alguma forma eu tenho lembranças boas, né? Porque eu saí de Bacurituba muito pequeno, né? Tipo, acho que eu não tinha nem 7 anos de idade ainda. A minha infância mesmo foi no bairro da Liberdade. Ali sim, né? Tive contato com tudo que era bom e tudo que também não era tão bom. E que isso tudo foi somando depois e foi bom demais, porque tive contato com o mestre Leonardo, né, com o tambor de crioula, que a gente ouvia ao longe, porque era aquele silêncio, e ainda tinha um matadouro, né, então tinha a presença ali do boi, da forma escatológica, né, de um matadouro, com cheiro ruim, com mosca, urubu, mas também tinha o boi, o Bumba Meu Boi. Tinha uma foto na parede, que era exatamente a foto, tinha um porta-retrato assim, com aqueles porta-retrato ovais, elipsodais, né, que tinha aquele vidro em alto relevo, boleado. E eu me lembro muito dessa cena. Minha mãe pegou o retrato do casal, casado, noivos, ela de noiva, ao lado do réu, né? E minha mãe pegou, não sei se foi uma anilina, alguma coisa, uma tisna, alguma coisa preta, e passou nele, na figura dele. E manteve ela de noiva. E botou de novo a foto na parede. Botou numa certa altura, né? Que eu era pequeno. Então, às vezes, quando não tinha ninguém me vigiando, eu botava a cadeira e subia e ficava olhando de perto, que ainda dava para ver a figura por trás da mancha. E aí aquilo ficava mais... Para mim foi assim, acho que a primeira imagem que me impactou, enquanto imagem, né? Aquela coisa, daquela interferência. Eu, criança, não entendia direito, né? Só um pouco das entrelinhas do que de fato tinha acontecido, né? Do sinistro, né? E aquilo me marcou. Passava às vezes a tarde inteira olhando essa foto, né, dos noivos, né? Que mamãe passou uma anilina, um negócio em cima dele, com aquela coisa escura, mas ele ficava aparecendo por trás do véu. Estranho, que aquilo me impressionou muito.
Fernando para mim, é um dos pintores mais completos em termos de técnicas. Ele não se limita a uma técnica. O Fernando, ele pinta com acrílica sobre tela, com óleo, ele faz xilogravura, ele faz desenho, ele trabalha com aquarela, ele trabalha com assemblage, que são os materiais reciclados, ele trabalha com spray, com a técnica hoje que a gente chama grafitismo. Então ele tem uma gama de possibilidades, e aí ele mistura tudo isso e sai uma técnica mista com colagem, com pedaço de coisa, com espelho. Eu acho isso fantástico. Ele é um cara realmente ele é um criador. Se ela fosse menos, né, elitizada, menos, acho que o mundo estava melhor. Então, acho que a catarse, a válvula de escape, né, quando eu falo arte hoje em dia, a gente não está falando só de pintura, né, está falando de música, de dança, de tudo. Eu acho que é o necessário, né, você dançar, você cantar, você né, ter esse contato com, nem que seja no culto lá da igreja evangélica ou não sei por onde, mas que é uma necessidade. É uma necessidade, a arte é uma necessidade. E se tivesse mais educação artística nas escolas, com certeza acho que não tinha tanta violência, né? Tivesse mais circo, não ia ter tanta polícia, não ia precisar. Tem uma coisa que já vem assim, como acho que até o estilo do cara pegar na batuta, né, para reger, acho que cada um tem o seu jeito até de tomar banho, né, e como eu já tenho uma certa intimidade com o trabalho, né, desses anos todos de convivência, o que sai já é consequência disso, uma coisa muito orgânica, que pode ser que possa ser definido como estilo, mas pode ser também definido como estado. Esse é o meu estado. Eu estou nesse estado. Ou eu sou esse estado, né?
Eu conheci o Fernando Mendonça na década de 80, no meu estúdio da Henrique Schaumann, que era Henrique Schaumann com a Rebouça, num ateliê muito conhecido na época, e ele me apareceu a convite do Geschman, e o Geschman parece que deu algum curso na terra dele lá, ou ele teve um curso com Geschman no Rio, não me lembro muito bem. E o Geschman gostava muito dele. E eu, logo que vi os primeiros trabalhos dele, também achei ele já com uma determinação, a imagem ligada, ele fazia umas tramas, já bem anunciando uma pintura bem envolvente, ligada à paisagem, com a iconografia dos locais. E ele tinha também alguma sequência de pontilhismo, alguma coisa bem... uns trabalhos já meio que caminho andado, meio definido, dava já para sentir o trabalho dele, que tinha uma coisa assim, uma perseverança, alguma coisa que ele queria buscar. E assim foi, ele tinha um trabalho interessante, umas cores bem pessoais, assim, um colorido que era forte, mas também era tênue, e assim seguiu o Mendonça, sempre dando variedades. Nesse período para cá, a gente se vê constantemente, sempre que ele vem a São Paulo, passa no estúdio, a gente leva uns bons papos. E hoje ele está com a pintura, as últimas que eu vi, maravilhosas, já dava até para perceber aquela pintura naquela época, porque ele tinha alguma coisa que instigava essa coisa desfocada, essa linguagem da fotografia em pintura, bem assim como se tivesse a lente mudando de foco. A minha avó, que fazia rede, tecia rede, então tinha tinha aquelas linhas que ela passava a mão coloridas. Então aquilo, aí depois mexia e ia formando a imagem, com essa coisa mesmo que eu gosto de tecer na pintura. Então eu acho que essas duas coisas, né, do entrever, do atrás, do através, já vai criando um movimento. E ao mesmo tempo a coisa mágica, porque tem a abstração das linhas do tear, né, e ao mesmo tempo, quando ela vai conseguindo ir tecendo, vão formando desenhos, flores, beija-flor, flor, assim, é uma coisa que marca mesmo. Isso foi talvez também uma grande influência que eu tive, porque eram coisas grandes, né? Eu acho que a minha arte vem muito da tapeçaria por aí, por esse viés da rede, né? Mas também tem essa coisa da fotografia, né? Da imagem, da figuração, da fidelidade à figura, que ao mesmo tempo, né, ela se tece com o abstrato. Hoje em dia, então, né, com a fotografia, a liberdade que a fotografia dá para a pintura e vice-versa, né? As duas estão, assim... trabalho dele mesmo, que eu acompanho há mais de 20 anos, né, há quase 30 anos, desse olhar urbano
que ele tem sobre o local, o espaço físico em que ele vive. Quando ele veio para São Luís, ele olha os gatos de São Luís, ele olha as ruas da Praia Grande. Quando ele vai para o Rio, que é o lugar que ele vive hoje, ele vê o aterro, ele vê a bicicleta, ele vê a moça bonita passeando com o cachorro, ele vê a velocidade dos carros nas ruas. Ele tem um olhar urbano muito lírico, muito particular. Enfim, é um artista que soma o olhar dele sobre o mundo. É um olhar de alegria, de muitas cores. Ele gosta de andar pelas ruas e observar, e tirar desse caminhar pelas ruas, desses passeios pela cidade, é de onde ele tira a fonte da arte dele. Ele vai para casa e ele vai reinventar essa cidade, as pessoas, as ruas, os prédios, as bicicletas, os cachorros que ele viu na rua. Ele vai passar para a obra dele, sempre com esse olhar multicolorido e de luz. O seu olhar, a sua história, a sua contextualização ali toda é intransferível, não tem como, né? Quase uma necessidade fisiológica, né? Ninguém pode fazer por você. E também aí, partindo desse princípio, eu busquei, né? Como estou buscando até hoje, respostas e continuando, né, essa pesquisa, essa busca, né, de coisas que às vezes a gente nem sabe direito o que é, né, mas que está ali, faz fibrilar, tá em constante questionamento, né, em constante busca. Há muitas perguntas ainda sem resposta. Sempre vai ter mesmo, essa que é a batalha. Vai só eliminando o que puder eliminar, né? Para poder ter mais clareza. Gosto muito da personalidade do Fernando Mendonça, é uma pessoa interessada em música, muito alegre, e o retrato que eu tenho assim da visão do Mendonça é de uma figura carinhosa, afetiva, alegre, brincalhona e muito amiga. O Fernando, ele tem um pouco esse espírito de menino, de eterna adolescência, de uma infância que ele conserva na risada dele, nesse jeito de andar na rua, de ficar procurando
as coisas, os destroços, e a partir daí ele levar um papel velho para casa, um pedaço de madeira que ele vai utilizar no trabalho que ele vai fazer. De um em um, né? De célula se forma um corpo. O negócio é pintar. Estrelas salpicadas no céu, uma pitada de cinza no mar, uma brisa bem mandada pra balançar Vinde as palavras de Deus pela proteção divina sagrada, que traga saúde, paz, prosperidade e alegria, pelos poderes de Deus e da Virgem Maria, trazendo força, graça, poder e louvor, derramando os milagres de Deus pela visita do Senhor, pela vossa misericórdia e a vossa Santíssima Trindade. Ofereço estas preces por Senhor, daquela cruz, intenção de todos estes santos, que te cubra com vosso manto para sempre. Amém, Jesus. Trazendo saúde, paz, prosperidade e luz. Que esta luz ilumine a tua inteligência, afirme a tua moradia e a todos que a ti pertencer pelos milagres de Deus e da Virgem Maria. Ofereço estas preces por Senhor daquela É engraçado, eu acho que de alguma forma eu tinha uma liberdade, né? Se você for comparar com a vida das crianças urbanas, né? E principalmente hoje em dia, né? Que tem muita insegurança, né? Tá cada vez mais difícil você criar um filho, porque assim, não tem mais aquela coisa poética de Manuel de Barros, né? De sei lá de quem, que fala fala como se estivesse ainda na sua mais livre e feliz infância, né? Mas de alguma forma eu tenho lembranças boas, né? Porque eu saí de Bacurituba muito pequeno, né? Tipo, acho que
não tinha nem 7 anos de idade ainda. A minha infância mesmo foi no bairro da Liberdade. Ali sim, né? Tive contato com tudo que era bom e tudo que também não era tão bom. E que isso tudo foi somando depois e foi bom demais, porque tive contato com o mestre Leonardo, né? Com o tambor de crioula, que a gente ouvia ao longe, porque era aquele silêncio. E ainda tinha um matadouro, né? Então tinha a presença ali do boi, da forma escatológica, né? De um matadouro com cheiro ruim, com mosca, urubu. Mas também tinha o boi, o bumba meu boi,